Pessoal de Geografia, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma TPC de Geografia, aqui da Diretoria de Ensino de Andradina. Semana B, de 22 a 26 de agosto. Esta TPC desta semana, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre industrialização. E a unidade temática é o mundo do trabalho, do ensino fundamental dos nonos anos, habilidade 11. Como objeto do conhecimento, as transformações do espaço na sociedade urbana e industrial. Pessoal, devemos fazer com que o aluno consiga refletir sobre as mudanças que ocorreram no período de industrialização. E na sequência, eu vou passar um vídeo para vocês, ok? Olá, estudantes do nono ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje teremos uma aula sobre a industrialização no Brasil. Vai aparecer na tela para vocês a equipe da COPED que elaborou a nossa aula de hoje, a equipe curricular de Geografia. E esta aula será ministrada pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Olá, tudo bem, professora Luíse? Uma boa tarde a todos, aos alunos, aos professores e aos demais que irão estar participando dessa aula sobre industrialização brasileira. Antes de iniciarmos, vamos ver o que vamos trabalhar, né, professora? Exatamente. Vamos conhecer aí o objetivo e a habilidade que será trabalhada na aula de hoje. Vai aparecer na tela para vocês. Então, vamos lá. Hoje, nós trabalharemos a habilidade relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho e analisar e discutir as potencialidades e fragilidades desse processo em diferentes regiões do mundo, em especial no Brasil. A unidade temática é Mundo do Trabalho e o objeto do conhecimento é transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Nós vamos começar a nossa aula fazendo uma breve retomada de alguns assuntos tratados previamente nas nossas aulas aqui de Geografia, né, professor? Perfeito, professora Luíse. Nós vamos ver aí uma retomada da aula que a professora Milene passou para vocês na semana anterior. Então, acompanhe aí na tela. Então, nós temos aí o processo artesanal, né, da transformação da matéria-prima, a manufatura e a indústria nas suas 4 revoluções industriais. E aí vai uma pergunta que nós iremos responder juntos aqui. Quais são as características da 4ª revolução industrial, conhecida aí como indústria 4.0? Então, na realidade, vocês tiveram aí a aula do processo da industrialização, aquele início, né, que antes era através de produtos artesanais, né, onde tinha o artesão. Depois vieram as máquinas que eram movidas aí, né, ou por água, né, ou pelo movimento aí do próprio ser humano, que aí nós chamamos de manufaturas, né, por isso a denominação de manufaturas, né, e aí depois vem, né, após aí na consequência da primeira revolução industrial na Inglaterra, né, em meados do século XVIII, nós tivemos a primeira revolução industrial, né, e as máquinas trabalhando nesse processo. Correto, professora? Correto. E o nosso chat aqui abriu rapidamente e o pessoal do nono ano em peso colocando aí essas características da Revolução Industrial 4.0, colocando aqui industrialização, máquinas, tecnologia avançada, robótica, várias palavras que remetem a essas características, sinal de que a nossa retomada se transformou numa sondagem muito positiva, né? É isso aí. Então, de parabéns porque prestaram atenção na aula da professora Milene, né? E prestem mais atenção, porque aí nós vamos dar uma continuidade e falando basicamente dessa questão aí da Revolução 4.0. Então, vamos para a próxima tela, e aí vocês vão observar aí as 4 revoluções
e industriais. Tá? Então, retomando aí as três primeiras, né, com a primeira revolução, né, mostrando aí a mecanização, né, o trabalho com as máquinas, né, a máquina a vapor, que é a primeira máquina aí que surge aí, né, movida aí numa fonte de energia que é o vapor, né, lembrando que nessa época aí a energia elétrica não existia, e a locomotiva a vapor. Tá? Depois da segunda revolução industrial, aí nós temos as linhas de montagem, né, o Fordismo, o Taylorismo, a eletricidade e a produção em série, né, principalmente nessa questão aí do Fordismo, né, de Henry Ford. Nós temos aí na terceira revolução já o início desse processo, né, das máquinas, né, com a automação, né, da produção, principalmente nas indústrias automobilísticas, né, que aí se torna o berço dessa automação, depois passa para as outras industrializações. Nós temos a robótica, né, que são essas máquinas, né, que são robôs, na realidade, né, e aí a mão de obra humana cada vez menos sendo utilizada nas indústrias. E aí a quarta revolução, a indústria 4.0, com a inteligência artificial e o que é denominado aí pelos estudiosos a internet das coisas. Essa questão da internet das coisas aí são os equipamentos que são, né, utilizados, né, que eles chamam aí de disruptura, né, disruptivo, que vem da palavra de inglês de disrupt, que é interromper. Né? Então você tem um processo tecnológico que de repente você interrompe, né, e tem um processo muito mais avançado que é a utilização principalmente da inteligência artificial. Né, professor? Exatamente. Inclusive, voltando ali naquela linha do tempo, dá para ver que as engrenagens ali do robozinho tem um sinal de Wi-Fi em cima, né? Então, realmente, é um novo modo de se produzir e até de operacionalizar a produção por meio de recursos da internet, né? Daí o termo a internet das coisas. Então, alguns falaram de automação e robótica, mas a automação e robótica já estão até sendo superadas aí, né, pela Revolução Industrial 4.0. E agora sim a gente vai para um exercício, vai aparecer a primeira instrução na tela, prestem bem atenção, tá? Que tem um procedimento para vocês colocarem para a gente a resposta no chat. Das imagens a seguir, que vão aparecer no próximo slide, qual a mais representativa desses processos? Trabalho artesanal é um processo, produção mecanizada é outro e produção automatizada é outro. Então, vocês vejam que o trabalho artesanal é identificado pelo número 1, produção mecanizada, número 2, e produção automatizada, número 3. Agora sim, nós vamos ver as imagens. Então, marquem, relacionem estes números, 1, 2 e 3, com as imagens A, B e C. É só fazer a relação entre o processo produtivo e a imagem que representa este processo no nosso chat, ou seja, um número e uma letra que vocês vão digitar, tá bom? Professor, quantos minutos? 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio, a gente volta.
Voltamos, agradecendo aí os estudantes que participaram ativamente do nosso chat, compreenderam bem o procedimento do exercício e, pelo que eu percebi, o professor Antônio, muitos até acertaram, muitos mesmos acertaram. Eu vou citar o nome de alguns aqui. O Raimundo, o Lucas, o Renato, o Felipe, a Caroline, a Isabelle, a Brenda, Narian, vários estudantes, todos esses estudantes colocaram a seguinte resposta: 1B, 2C e 3A. Está correto, professor Antônio? Está muito correto, é isso aí mesmo. Vamos voltar um pouquinho nas imagens lá e vocês vão observar aí. Então, a A, ela é automotiva, né? Só está vendo a máquina, não tem nenhuma mão de obra do ser humano aí. Então, ela seria aí a 3. Né? O 1, que é o trabalho artesanal, está no item B. Está vendo lá, né? Fazendo lá um trabalho manual. E o C fica aí com a produção mecanizada, porque tem lá um ser humano, né, fazendo um trabalho junto com a máquina. Tá? Então, para deixar bem claro aí para vocês, quando eu falo em automatização, a palavra já diz, né, porque é um trabalho feito aí pelas próprias máquinas. Tá? Lógico que você tem um ser humano mexendo nos botões, né, mas a redução, né, foi bem drástica na questão da mão de obra em relação das máquinas de hoje, quando a gente faz uma comparação com a década de 1970, 1980. Não precisamos chegar no século XVIII, não. Aqui no Brasil, havia muita mão de obra na indústria, utilizando as máquinas, né, e a partir aí de 1990, meados de 90, principalmente com a abertura aí das importações, as indústrias se modernizaram mais ainda e utiliza aí a automatização, aí, boa parte delas. Vamos ver aí na aula de hoje o que nós vamos ver, né? Já participando aí, né, relacionando com a aula anterior. Então, teve lá nós vamos ter uma breve contextualização, que é a industrialização no Brasil, a distribuição das indústrias brasileiras, principais tipos de indústria no Brasil e as mudanças recentes que ocorreram, né, que ocorreram e estão ocorrendo aqui no Brasil, tá ok? Então, nós estamos vendo aqui, quando a gente for falar em contextualização, na realidade, a gente vai falar, né, no aspecto de como foi formada a questão da industrialização aqui no Brasil, principalmente, né, desde o início desse processo. Né, tem que lembrar, né, depois a gente vai ver em aulas futuras, que houve um certo período aqui que era proibido ter indústrias no Brasil, né, professora? Perfeitamente. No período colonial, pela questão do pacto colonial, onde a metrópole, que no caso do Brasil era Portugal, né, tinha uma relação econômica com a colônia, no caso do Brasil, de fazer com que essa colônia fosse dependente economicamente da metrópole. Esta era a lógica do pacto colonial, esta era uma das lógicas do mercantilismo, que era o sistema político e econômico vigente nesse período colonial, e conforme foram passando ali os anos e foi se mudando, se transformando o processo até político e administrativo, esse momento do pacto colonial representou um certo atraso econômico para o Brasil e que foi difícil de retomar, né? Então, mesmo durante o Império e os primeiros anos da República já, a questão da industrialização foi um tanto quanto negligenciada pelos governos da época, porque nós tínhamos uma grande estrela, né? No período colonial, a estrela foi a produção açucareira e durante o Império e início da República era o café, né? Então, talvez se incentivar, né, a industrialização do país e aferir os interesses econômicos do grupo produtor de café. Mas, em 1930, a gente tem aí uma virada, né? Primeiro pelas questões, as próprias questões políticas ali, onde esses grupos de cafeicultores exerciam também um poder político, né? A chamada política do café com leite, né? Isso dava uma cara para o país, uma cara de um país agroexportador, né? Não queria se mexer nisso num determinado momento, até que, em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, né? E os Estados Unidos, como um grande consumidor do café brasileiro, falou assim: olha, Estados Unidos, Brasil, me desculpe, mas a gente vai fechar a torneirinha do dinheiro aqui, então a gente vai parar de comprar café de vocês, tá? E aí o Brasil se viu com estoques e mais estoques de
café parados nos armazéns. Houve uma política de se comprar esse café para evitar o prejuízo dos cafeicultores, o próprio governo comprando café para evitar o prejuízo, mas ali percebeu-se que era necessário mudar um pouquinho o rumo da economia brasileira, né? E aí a industrialização foi o foco. Então, a partir de 1930 que a industrialização começa a se consolidar no Brasil. E seguindo aí a contextualização da professora Luíse, vamos acompanhar na tela, né, o processo industrial brasileiro. Então, no Brasil, a industrialização se consolida a partir de 1930, com a expansão acelerada da economia industrial, ocorrendo principalmente no estado de São Paulo. Por isso, ao longo dos anos, a indústria paulista passou a influenciar o papel econômico desempenhado por outras regiões do país. Um dos resultados dessa dinâmica são grandes disparidades em níveis de desenvolvimento regional. A gente, quando fala nessa questão de disparidade, é porque já tinha uma concentração econômica na região sudeste, né, com essa questão aí do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, né, se revezando no governo do Brasil, né. Teve a queda da Bolsa de Nova York em 1929, como a professora Luíse, né, se fechou as torneirinhas para a compra do café, e, logicamente, os cafeicultores vão para onde? Vão para as indústrias. E aí as indústrias começam a surgir. Aqui no Brasil, aproveitando-se de toda a infraestrutura cafeicultora que tinha aqui no Brasil, na região sudeste, aí se desenvolveu a industrialização na região sudeste. Então, se havia uma disparidade na economia naquele período, essa disparidade ainda continuou, né, por mais alguns longos anos e até os dias de hoje, né, professora? Exatamente, porque os outros processos de incrementos à industrialização que ocorreram pós-1930 concentraram os seus esforços ali, o olhar sobre a região sudeste, como o professor Antônio bem acabou de pontuar. São Paulo já tinha, por conta do café, uma certa infraestrutura que foi depois aproveitada também para a escoagem de produtos industrializados, né? E isso acabou agravando as disparidades econômicas entre as regiões brasileiras. Bom, seguindo aí nessa questão aí, vamos para a próxima tela. A partir da década de 1990, houve uma mudança de orientação da política governamental pautada em abertura comercial, que é a importação de produtos industrializados, e a redução de investimentos governamentais no setor industrial. Então, nessas duas características, a economia da década de 90 ela se baseou, principalmente na questão da abertura dos mercados, abertura dos portos, principalmente para produtos importados, a começar pela indústria automobilística, além de virem carros, né, de outros países, como na União Soviética, a extinta União Soviética, o famoso Lada, né, teve também as indústrias que vieram aqui para o Brasil, que não eram somente aquelas 4 que já tinham aqui. Então, além dessas, começaram a vir outras indústrias, até para um mercado mais de concorrência, né, até pela questão dos preços, né, tirar aquela questão do monopólio das indústrias automotivas aqui no Brasil. E ter a questão da redução cada vez maior dos investimentos governamentais, principalmente no setor industrial. Havia um processo no mundo chamado de neoliberalismo, que já se iniciou na década de 80, principalmente nos Estados Unidos, né, no governo do Ronald Reagan, né, na Inglaterra, com o governo da Dama de Ferro, né, a Margaret Thatcher, né, na França também. Então, todos esses países fazendo abertura econômica, privatizando as estatais, o Brasil começou também a seguir esse rumo da questão da neoliberalização e do Estado cada vez menos, né, entrando nessa questão econômica que nós temos até hoje. Perfeito? Vamos continuar aí na próxima tela? Algumas consequências dessa mudança foram desconcentração territorial das indústrias de São Paulo para outros estados, crescimento das indústrias de base, que produzem matérias-primas processadas e produtos de baixa tecnologia que são utilizados por outras indústrias. Exemplos, as refinarias, né, que produzem gasolina, diesel, querosene, a agroindústria, com papel, celulose e açúcar, e as siderúrgicas, aço, ferro fundido, né? Lembrando que essa desconcentração
territorial, por trás disso teve também os incentivos fiscais. Então, muitos estados reduziram ICMS, reduziram outros impostos para atrair essas indústrias que se concentravam na região sudeste e tentar com que elas fossem, né, para os seus estados, né, professor? Exatamente, até doação de terrenos, em alguns casos, ocorreu, né? Dentro dessa questão da desconcentração territorial, pegando aí esse apontamento do professor Antônio, a gente tem o polo de Camaçari, na Bahia, que é um exemplo, né, de indústria automobilística que teve o seu polo deslocado do Sudeste para o Nordeste. Essa questão dos incentivos fiscais, né, para atrair essas indústrias para outras regiões, se faz presente nesse exemplo aí. Vamos para uma atividade, né? Vamos para uma atividade, professor? Vamos fazer uma atividade agora para saber se vocês estão acompanhando bem a nossa aula. Vai aparecer na tela para vocês aí, né? De acordo com o mapa, qual região concentra a maioria das indústrias do país? Qual região brasileira possui menos indústrias? Vai aparecer o mapa. O mapa vai aparecer na próxima tela. Então, as perguntas estão ali do ladinho, para vocês não perderem nada. Quantos minutos, professor Antônio? Vamos dar 1 minuto e meio, né, para eles verem as imagens, né? Perfeito. Em 1 minuto e meio, a gente volta. Voltamos, mais uma vez agradecendo ao empenho dos estudantes que responderam a pergunta muito rapidamente aqui e de forma correta. Eu vou citar aqui alguns estudantes que apontaram corretamente as respostas, tá? Então, o João Pedro, o Rafael, o André, o Flávio Enzo, a Aline, a Beatriz, o Gustavo, o Gabriel, Brenda, João Antônio, Raila, todos eles apontaram para a questão 1, a resposta Sudeste, e a questão 2, resposta região Norte. Vamos conferir, professor Antônio, as respostas? Isso, conferindo aí no mapa, né? O círculo rosa mostra o norte, então é a resposta da segunda pergunta, e a parte verde, né, que dá para ver uma grande concentração aí industrial, né, baseado aí nesse mapa do IBGE de 2016, né, que está em verde, que é a resposta da primeira questão. Então, né, existem vários aspectos, né, por que o norte, né, tem essa pouca questão aí da indústria. Tem também aspectos físicos, né, a questão aí da floresta amazônica também, né, dificulta, né, a questão da logística nessa região aí, né. Mesmo assim, né, tem alguns investimentos lá, principalmente na Zona Franca de Manaus, né, que tem lá um contexto aí de indústrias, né, principalmente, né, de motos, né, então algumas indústrias de moto tem lá também, mas a grande concentração, vocês viram no mapa, está realmente na faixa aí da região sudeste. Vamos seguir aí com a industrialização brasileira na próxima tela. Então a distribuição hoje é caracterizada por uma especialização regional, ou seja, alguns tipos de indústrias ficam concentrados em certas regiões por causa de incentivos fiscais e ou pela proximidade de matéria-prima, infraestrutura, mercado consumidor
entre outros. Então, na realidade, né, até aconteceu aqui no estado de São Paulo, tem muitas indústrias que saíram aqui da cidade de São Paulo e não saíram do estado, ficaram em cidades, né, nas intermediações aqui de São Paulo, né, aproveitando a infraestrutura que São Paulo tem. Outras cidades, né, aproveitando principalmente a questão da redução de impostos, da isenção de impostos, e até o que a professora Luiz comentou, da doação de terrenos, foram para outros estados, né, principalmente indústrias automobilísticas que foram para outros estados aqui próximos, região sul, por exemplo. Né, mas essa questão aí dos incentivos, né, ela também já teve na década de 70, né, com também incentivos fiscais, principalmente com doações de terrenos na região do ABCD, aqui em São Paulo. Né. Quando fala ABCD, né, para quem não conhece, é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Também tem Mauá, né, e outras regiões, né, lá do Grande ABC. Então, essa questão aí é o que prevalece, né, na situação aí da distribuição e do espaciamento. É lógico que uma indústria, quando vai para um local, ela também tem que ter uma logística e esperar que outras indústrias que forneçam matéria-prima para ela estejam próximas, porque senão o valor final do produto encarece muito e aí não compensa fazer toda essa questão de logística, né, quanto meio de transportes e principalmente a questão da matéria-prima. Vamos fazer uma outra atividade, professora? Vamos fazer mais uma atividade no mesmo esquema dessa que a gente acabou de fazer. Eu vou ler as perguntinhas com vocês primeiro e depois vai ficar frisado na tela o mapa com as perguntas para facilitar o entendimento e o trabalho de vocês aí no chat. Vamos ler as perguntinhas. Qual é a matéria-prima utilizada por essa indústria? 2. A indústria de base indicada no mapa é de qual tipo? Refinaria, agroindústria ou siderúrgica? E 3. Em quais estados estão concentradas essas indústrias? Então, para vocês saberem do que a gente está falando, no próximo slide vai aparecer aí o mapa que fala sobre a produção dos óleos vegetais. No canto superior direito da sua tela tem as mesmas perguntas que eu acabei de ler junto com vocês. 1 minuto e meio de novo, professor Antônio? Tá ótimo, né, professora? Tá ótimo. Então, em 1 minuto e meio, a gente volta.
Voltamos aí com muitas interações mais uma vez, os estudantes colocando as respostas. A resposta da questão número 1, né, qual é a matéria-prima? Muitos estudantes, como a Rawane Jesus, o Miguel Gouveia, o João Pedro, o Pietro, o Gustavo, todos eles colocaram soja como matéria-prima para essa indústria aí da produção de óleos vegetais. Para pegar uma resposta completinha que contempla as 3 perguntas que nós fizemos, vamos pontuar aqui a participação do aluno Luiz Gabriel, que diz, resposta da questão número 1, soja, da questão do número 2, agroindústria, e a questão número 3, Mato Grosso e Goiânia, como aí as regiões que concentram a produção desse tipo de produto. É isso mesmo, professor? Isso aí, foi muito bem colocado pelo aluno, né, o Luiz, né? Luiz Gabriel. Luiz Gabriel, muito bem, Luiz, tá de parabéns, observou bem o mapa, principalmente a questão aí das regiões, né? Então, nós temos aí no mapa, vamos observar aí com as respostas, nós temos lá a produção de óleos vegetais, né? Então, vocês estão vendo na direita a concentração da produção, sendo baixa, média e alta. Então, a maior concentração está onde? Está na região centro-oeste. Então, qual é a matéria-prima utilizada por essa indústria? Se a gente avaliar que está no centro-oeste, né, a gente vai pensar na soja mesmo, como a grande maioria aí respondeu. Por quê? Porque a gente sabe que o óleo vegetal também vem de outras plantações, né? A mamona, o dendê, o girassol, o milho, o coco, linhaça, babaçu, amendoim. São vários produtos produzidos no próprio Brasil que produzem, mas essa produção é mais da região norte. Né? Tanto é que a gente vê lá ao norte, né, principalmente lá no meio norte, uma concentração média e baixa. Mas a grande concentração vem do centro-oeste, por quê? Porque é a soja. Então, o legal dos alunos aí, principalmente aí do Luiz Gabriel, de ter identificado o produto e a região. É isso que é importante quando você lê o mapa, né? Então, poderia se falar o girassol, tal, como matéria-prima, mas a gente tem que observar outros fatores. No caso desse mapa, é observar a região centro-oeste. E a matéria-prima que vem do centro-oeste é a soja. Então, não poderia falar um outro produto, porque nós estamos falando também entre produto e região. Né? A segunda questão, voltando lá para o mapa, né? A indústria de base indicada no mapa é de qual tipo? Refinaria? Não, né? Porque a refinaria a gente viu, né, que vai produzir, né, saindo da extração do petróleo, a gasolina, o diesel. Né? A agroindústria já está dizendo, né, do processo agrícola, da produção de soja, para desenvolver o óleo vegetal através das indústrias. Isso nós denominamos de agroindústria. Né? Siderúrgica, né, produz o aço. Então, não seria nem refinaria e nem siderúrgica. Então, a resposta correta é agroindústria. E quais estados estão concentrados essas indústrias? A gente vai observar pela quantidade, principalmente na concentração alta, Goiás, principalmente Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, né, numa uma extensão menor, mas que também, né, se a gente observar bem, aparente mesmo. Então, a região mais concentrada aí para essa resposta aí é a região centro-oeste, aí, com esses estados todos do centro-oeste. O interessante é que o óleo vegetal pode produzir o biocombustível, que é uma alternativa mais barata de produção, né, de fonte de energia, até para automóveis. Né? Isso aí está bem vinculado aí, né, até que eu citei os outros produtos, nessa questão dessa vinculação para essa produção aí do biocombustível. E também os óleos vegetais podem ser utilizados para farmacêuticos, né, para perfumaria, né, professora, para vários. Exatamente, inclusive a indústria cosmética vem desenvolvendo cada vez mais produtos utilizando aí dos óleos vegetais, né, com bioflorestas, inclusive a questão da própria produção, né, do plantio, observando vários critérios ambientais aí de proteção ambiental. Então, é um mercado crescente que vem pelo setor dos cosméticos aí. Exatamente. Então, vamos dar sequência aí na aula, no próximo slide, falando sobre as mudanças recentes aqui na industrialização brasileira. A dinâmica das indústrias no território brasileiro tem se alterado nos últimos anos. A desconcentração da indústria e sua expansão pelo território nacional são alguns dos pontos
dessa modificação. Então, essa desconcentração que ele cita é a questão de se sair, né, dessa região sudeste, né, então, também nessa região circular entre o centro-oeste, que faz fronteira com a região sudeste, e o sul, que também faz fronteira com o sudoeste, e jogar mais nessa questão, a distribuição para a região nordeste, né, para a região norte, apesar das dificuldades da região norte, principalmente na questão, né, da logística, né, dos meios de transporte, dessa questão da floresta amazônica, né, a interferência do meio ambiente também tem que se pensar nisso, né, professora? Exatamente, é o desenvolvimento sustentável, né? Então não é mais aquela coisa tão extrativista ou tão predatória, né? No sentido até de esgotamento do solo, como muitos modelos da agroindústria praticam até hoje. Então tudo isso tem que ser repensado para que essa produção, né, da agroindústria, ela se perpetue por muito tempo. Tem que se preservar para ter sempre, né? E falando um pouquinho dessas mudanças, né, professor Antônio, a gente vai assistir um vídeo agora. Exatamente. Nós vamos assistir um vídeo que fala sobre as transformações na indústria brasileira. Vamos lá? As atividades industriais brasileiras têm se transferido do Sudeste para outras regiões do país, ao mesmo tempo em que o peso da indústria na economia nacional se reduz. É o que explica Aristides Monteiro, coordenador de estudos regionais do IPEA, durante seminário que discutiu o tema. De um lado, nós temos uma reestruturação regressiva da indústria, no plano mais geral do Brasil, que se associa com desconcentração no território. Quer dizer, de fato, setores industriais relevantes, principalmente baseados em recursos naturais, alimentos, têxtil, móveis, esses continuam saindo do Sudeste e indo para outras regiões, para o Sul, para o Centro-Oeste, para o Nordeste. Ao mesmo tempo, tem outro elemento novo que é muito interessante, é que o número de aglomerações industriais relevantes, ou seja, o número de micro-regiões que contam com vários empregos industriais, muitos empregos industriais, aumentou, né? Aumentou de 85, em 1995, para 160. Portanto, tem 75 novas aglomerações industriais. Nós acreditamos que esse crescimento tem a ver com... Ela buscou o crescimento do setor agrícola, então ela acompanhou o desenvolvimento do agribusiness no Centro-Oeste brasileiro, onde muitas AIRs aparecem, muitas aglomerações aparecem, mas ela acompanhou também o crescimento no Nordeste brasileiro, nas cidades do semiárido, se tornaram importantes centros industriais, de emprego industrial. Isso aponta que a indústria, nesse seu processo de, vamos chamar assim, de enfraquecimento, ela vai tentando encontrar saídas no território, ela busca novas regiões, então ela tem alguma força e nós devíamos ver melhor isso para apoiar. Isso traz reflexões para a política pública, né? Para uma reavaliação do sistema de incentivos à indústria, por exemplo. Nós damos muitos incentivos à indústria. Por que eles não funcionam? Bom, vocês viram aí, né? Então, o que eu achei importante nesse vídeo é a questão de incentivar essa desconcentração industrial, né, mas de uma forma organizada e principalmente em regiões que ainda carecem por indústrias, que é o caso do Nordeste, né, professor? Exatamente. Mais uma vez, uma transformação no cenário produtivo brasileiro que advém de uma crise. A gente viu lá a questão na década de 1930, né? Vamos incentivar a indústria porque o café não já está dando os resultados que a gente espera. E como nós vimos no vídeo aí, crises no setor industrial fez com que surgissem as micro-regiões industriais, ou seja, o próprio setor industrial se remodelando, mas esse remodelamento poderia ser muito melhor conduzido por meio de políticas públicas, de incentivos também a essas micro-regiões ou indústrias até de menor porte, né? Exatamente. Então, para finalizar a aula de hoje, vocês vão ver aí na próxima tela uma atividade complementar que vocês vão fazer aí. Então, tá lá. Com a ajuda da internet,
pesquise uma indústria que fica no seu bairro, município e ou região. Depois faça um card com as seguintes informações: nome da indústria, onde ela está localizada, o que ela produz e a matéria-prima que ela utiliza. Tá? E aí vocês vão compartilhar nas hashtags, na hashtag GEL no Centro de Mídias, né, o SMSP, ou na hashtag Eu no Centro de Mídias. Então aproveitem, né, essa questão aí de vocês estarem participando da aula, né, compartilhem esse trabalho que vocês vão fazer, não esqueçam de colocar o nome de vocês completo, a escola que vocês estudam, né, o nome do professor de geografia, que é importante colocar também, né, também a cidade que vocês estão localizados, e aí vocês façam esse trabalho e pensem, né, de que maneira vocês vão colocar, né, e quem sabe aparece aqui na próxima aula, ou comigo, ou com a professora Milene, correto, professora? Corretamente. E nós vamos deixar agora para finalizar a nossa aula, a nossa pesquisa para que vocês avaliem a nossa aula. Vocês podem acessar essa pesquisa por meio do QR Code ou do link que aparece na sua tela e diga o que você achou da aula de hoje, colocando sugestões ou comentando se alguma coisa ficou faltando. Nós vamos adorar saber a sua opinião. Agradeço ao professor Antônio por mais uma aula muito bacana. Muito obrigada, professor Antônio. Eu que agradeço a professora Luíse, que participou aí ativamente. Fizemos aí uma grande parceria nessa aula. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui do 9º ano. Nós estaremos aí nas próximas aulas também trabalhando sobre o processo industrial. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. É isso aí, finalizando a TPC, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria que vocês me dessem uma opinião. Esse vídeo qual eu passei, se vocês gostaram, ou se vocês preferem que eu pesquise algum outro do YouTube, tá? Aí eu gostaria que vocês me respondessem pelo WhatsApp, no privado. Uma boa semana para todo mundo e que tenhamos uma semana excelente na paz de Deus. Beijão a todos!